noite, gente. Esse é o Encontro dos Conservatórios. E nós estamos aqui já quase no final do encontro, e na penúltimo dia. E hoje... Eu nem falei o nome do programa, né, Fuf? Que coisa, minha cabeça não tá muito boa, não. O negócio aí tá brabo, rapaz. Esse cara vai ficando velho. Ele tá ficando feio. Esse é o Colóquios Musicais no Encontro. Hoje, um convidado especialíssimo aqui, né, Fuf? Exatamente. Eu tô vendo aqui que você falou que é o penúltimo dia, né? Só que foi... Muita gente aí gostou, né? Espero que sim. Espero que sim. Os desafios de que foi colocar esse encontro desse tamanho no ar. Nossa, é para chegar aqui na sexta-feira já com a cabeça meio maluca mesmo, né? Com certeza. Mas então vamos. O tempo é escasso para muito que nós queremos. Vamos seguir viagem. Hoje o tempo está jogando contra a gente aqui, tá? Então vamos rodar a vinheta aí. Roda a vinheta. Beleza! Hoje nós teremos um convidado aqui, como eu falei, muito especial. E eu escrevi aqui um pequeno texto aqui para convidar essa pessoa aqui para entrar aqui para nossa live. O texto se chama Hábito. A maneira permanente ou frequente de comportar-se. A mania. Está presente em todos nós e, digamos, é uma forma segura de sobreviver. Pode ser também algo terrível e perigoso, pois pode nos levar ao temido comodismo, ou a famosa zona de conforto. A conservação, o conservador, o conservativo e o conservatório pode ser de forma muito legítima um lugar onde algo muito valioso está resguardado, protegido. Pode ser também um local inatingível, imutável e exclusivo, e excluir tudo aquilo que não é hábitos conservatorial. Vamos chamar aqui o Marcos Vinícius Medeiros, professor de Educação Musical e Piano da Universidade Federal de Juiz de Fora e atual presidente da ABEM. Venha para cá, Marcos. Chega Olá. Boa noite, Jordano. Boa noite, Fúvio. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem aqui nesse encontro. Queria agradecer o convite para falar com vocês. Dizer que é um prazer sempre poder dialogar e conversar sobre as nossas produções, sobre as nossas práticas. Estou muito feliz de estar aqui. Que maravilha, Marcos. Eu falei alguma coisa errada lá no texto? Se falei, pode corrigir, fica à vontade. Não, tudo certinho, tudo correto. Quando eu fui olhar aqui um pouco sobre você, conhecer o seu trabalho, eu achei fantástico esse nome, Hábitos Conservatorial. E me explica aí, o que é isso? Olha, esse foi um conceito, né, uma noção que eu desenvolvi ali na minha tese de doutorado, com um diálogo com um pesquisador, um sociólogo da cultura, que é o Pierre Bourdieu. Essa ideia de ser um hábitos e não um modelo é bem dialogando com a teoria do Bourdieu, pensando no seguinte, que nós não reproduzimos modelos como se nós fôssemos robôs, ou como se nós não pensássemos sobre esses modelos, né? Muitas vezes, a reatualização de determinadas práticas, coisas que a gente faz, mesmo querendo fugir delas, elas estão incorporadas dentro da gente na forma de disposições por uma série de motivos, por conta da nossa formação, de todo o contexto em que a gente está inserido, e isso o Bourdieu chama de disposições incorporadas. Esse conjunto de disposições incorporadas ao longo desses nossos processos de associação, né, o primeiro que é o familiar, depois o escolar, e todos os processos que a gente vai passando ao longo da vida, a esse conjunto de disposições o Bourdieu chama de hábitos.
por que eu pensei na ideia de um hábitos conservatorial? São práticas tradicionais de ensino da música que nós temos incorporadas em nós, muito pela história da educação musical, da história das nossas instituições de ensino musical, que acabam sendo incorporadas por nós, elas se transformam em crenças, e a gente acaba agindo dessa forma, então, muitas vezes, de maneira inconsciente. Uma questão que é importantíssima de deixar claro, e que muitas vezes pode ser mal entendida, é que apresentar um hábitos conservatorial em si não é algo negativo, né? Uhum. Muitas pessoas pensam que esse é um conceito negativo, que é para a gente evitar tudo aquilo que é feito no conservatório, e não é nada disso. Eu quis apenas chamar a atenção para uma prática que é histórica, e que nós temos introjetada e que a gente coloca em ação em muitos lugares, por exemplo, aonde ela não é necessariamente cabível, ou aonde ela não se ajusta muito bem. Nesse sentido, é que o hábitos conservatorial pode ter uma conotação negativa, mas em si ele não é negativo, não é? Certo. Um exemplo que eu posso dar foi aquele que eu usei pensando nos cursos de licenciatura em música. Os cursos de licenciatura em música, o foco deles é preparar o professor de música, principalmente para a escola de educação básica, né? Essa escola de ensino fundamental, de educação infantil, de ensino médio. E o objetivo de um conservatório, e é outra coisa interessante da gente pensar, que quando eu estou falando em conservatório, não é este conservatório que existe aqui hoje, né? É um conservatório que é aquela ideia de conservatório que ficou estabelecida muito com o modelo do Conservatório de Paris do século XIX, né? Então, não necessariamente esse hábitos conservatorial é o hábitos do Conservatório de Montes Claros ou o hábitos do conservatório aqui de Juiz de Fora, né? Uhum. É uma ideia de pensar o ensino de música que foi institucionalizada principalmente pelo Conservatório Imperial de Paris, pelo Conservatório de Música de Paris, e que foi, vamos dizer assim, importada no Brasil pelo Conservatório Imperial de Música, né? Então, qual que é o objetivo do Conservatório de Paris? Qual que era esse objetivo, fundamentalmente? Era formar um intérprete, né? Era formar um músico, esse agente do campo artístico, esse agente do campo musical. Então, se você tem uma formação toda baseada no conservatório, você acaba deixando de lado o professor. E nesse sentido é que o hábitos conservatorial pode ter efeitos negativos se ele for dominante ou se ele dominar o pensamento numa licenciatura em música, por exemplo. Mas esse hábitos conservatorial, então, resumindo, é isso. É um modo que foi institucionalizado ali no século XIX, que tem regras estabelecidas, que tem repertórios que são estabelecidos, que são próprios dessa tradição e que a gente tem incorporado nas nossas formas de agir, de pensar, de perceber, de falar, e que se formam para nós como uma cotação de valor, ou seja, aquilo que você diz que é uma música que vale e outra música que não vale, né? A gente traz isso muito incorporado na gente. E aí vai a música que vale de estar sendo ensinada nas escolas, a música que é importante de ser ensinada nos conservatórios atuais, né? Então, perpassa toda essa reflexão. A grande questão do hábitos é que ele muitas vezes ele age as pessoas que nós todos, né? Porque eu também sou fruto e tenho esse hábito incorporado em mim. Muitas vezes a gente age de maneira inconsciente. E o que é interessante de se chamar a atenção? Se este for um problema, é interessante a gente começar a prestar atenção nas nossas ações e tentar entender de onde elas vêm. Ou seja, reconhecer esse hábito em você e aí sim decidir se isso está sendo negativo, se isso está sendo positivo, se isso é motivo de desejo de mudança e como que vai ser feita essa mudança.
Que maravilha. Muito legal, cara. Muito bacana mesmo. Porque, olha o meu caso, depois eu quero que você conte um pouquinho da sua história também dentro da escola de música. Mas eu comecei a estudar em conservatório já adulto, né? Então, minha formação foi em casa, né? E no conservatório eu aprendi essa parte teórica, digamos assim. Mas mesmo assim, eu me sinto impregnado muitas vezes por esse hábito conservatorial de considerar tais aspectos em músicas, como você falou, o que é uma música aceitável, o que não é uma música aceitável, não é verdade? Acho que travou. Parece que o Marcos travou lá. Vamos aguardar um pouquinho. Marcos? Deixa ele restabelecer sua conexão conosco. Enquanto aqui eu vou... ele entrou novamente aqui, que travou. Deixa eu tirar o Marcos travado. Deixa eu tirar o homem de gelo ali. Desculpa, a internet aqui não anda muito boa. Tá chovendo aí, Marcos? Aqui passou uns dias bem chuvosos hoje que tá querendo dar uma secadinha. Eu caí quando você estava falando que entrou no conservatório já adulto. Entrei adulto, e, no entanto, eu ainda me sinto impregnado com esse hábito conservatorial, sobretudo nessa coisa de o que considerar uma música aceitável, ou uma música boa, uma música ruim. E mesmo entrando adulto, essa coisa tão forte que influencia a gente, né? Com certeza, porque ela está presente no senso comum, né? Ela não está só dentro do conservatório ou dentro das escolas de música, a gente acaba... e o Bourdieu, ele fala uma coisa muito interessante, que ela vai ser mais forte quanto mais imperceptível for o seu processo de incorporação, né? Então, o que acontece? Quando você vê, por exemplo, pode ser um compositor da indústria fonográfica, da cultura de massa, né? Vamos pegar um exemplo, um sertanejo como Maiara e Maraíza, é o nome que me veio aqui à mente. Se você quer fazer um programa, e nesse programa vai ter uma noite de gala, onde vai estar todo mundo bem vestido, a Maiara e Maraíza não vão cantar só com a banda delas. Elas vão cantar com uma orquestra no fundo. Verdade. E é como se isso desse mais valor àquilo que elas estão fazendo. Ou seja, as pessoas que estão assistindo aquilo na televisão, elas estão entendendo o seguinte: quando a ocasião é importante, quando a ocasião é chique, né, tem uma orquestra no fundo, tem um violino no fundo. E isso vão virando símbolos de distinção. Então, a gente vai aprendendo isso não só na escola, né? Mas a gente aprende isso ao longo da nossa vida. Eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu estava com um grupo de choro e a gente arrumou um baixista, um cara muito bom no baixo, mas não lê partitura, né, essa coisa toda. E eu estava lendo, né? E ele começou a me atrapalhar, tentando ler também, fingir que estava lendo, sabe? Porque ele acreditava que músico, para tocar aquilo ali, tinha que estar lendo partitura. Tem que ler. Essa é uma característica nossa do nosso senso comum, né? Que para saber música tem que saber ler partitura. Muitas pessoas entendem isso, quando a educação musical trata disso, muitas pessoas entendem isso de uma maneira equivocada, né? Nós não somos contra, ou pelo menos eu não sou, né? Posso falar por mim. Aprender partitura, muito pelo contrário, a partitura é super importante, né? Agora, você faz música sem saber partitura, né? E você tem uma abertura para muitas possibilidades sem a partitura, você vai ter um desenvolvimento auditivo excelente, porque essa música vai precisar entrar em você de alguma forma, né? Você vai precisar ter contato com ela, então seu ouvido vai ser o principal canal. Exatamente. Porque já que o olho não vai olhar para aqueles símbolos e não vai compreender, então isso vai ter o seu ponto positivo e vai ter o seu ponto negativo, porque sem a partitura você tem algumas limitações, né? Que não poder conhecer, por exemplo, se a música não tiver nunca sido tocada, você não vai saber tocar, porque Exatamente. Você vai precisar ler o que está escrito, né? Então, no caso, aí já dialogando com a educação musical, existem processos de construção daqueles símbolos na cabeça da pessoa.
Mas a gente vê muitas entrevistas, acho que a primeira vez que eu li isso foi na tese da professora Margarete Arroy, quando ela estava falando com músicos do Congado e músicos do Conservatório de Uberlândia. Acho que era um professor do conservatório que estava dizendo que não era músico porque ele não sabia ler, né? Então, saber ler é uma coisa que define se você é músico ou não. Isso não é verdade, né? Isso é uma crença que é muito forte, tanto que quando a gente vai dar aula de música, a primeira coisa que as pessoas querem aprender é a partitura, que é legítimo, né? Elas têm o direito de aprender isso mesmo. Mas tem muitas coisas que a gente pode ir fazendo antes para você ir tendo experiências com música e que depois você vai construir esses símbolos, porque são muito abstratos, né? Se a gente for combinar, são bolinhas brancas, pretas, com pontinho na frente, e elas podem ficar em linhas, em espaços, e as claves. Então, isso é tudo muito abstrato, né? Quando a gente está tratando de criança, a gente precisa construir isso de uma maneira bem corporal. Por quê? Porque você tem que trazer isso para um concreto, né, para uma vivência. E aí você vai conduzindo essa criança para a abstração. E para o adulto é a mesma coisa. Lógico, você vai mudar alguma metodologia, mas sentir no corpo e ir construindo com ele também é um processo importante. Mas essa é uma característica interessante que está presente nessa ideia de ensino de música. Ensinar música tem que ensinar partitura. E o que é interessante da gente começar a pensar é o seguinte: nós não precisamos destruir toda a tradição que a gente construiu, né? Que é a tradição da música erudita, que é uma tradição super importante, é um patrimônio da nossa humanidade. O que eu acho que a gente precisa começar a pensar ou entender é que a música erudita é um caminho, que a música, um caminho pelo qual a prática musical percorreu ao longo dos séculos, mas existem outros, né? Existem vários outros. E esses outros caminhos, inclusive, se encontram com o da música erudita, se separam, né? É intercambiável tudo isso. E o que eu acho interessante da gente pensar nas nossas escolas de música, nas nossas universidades, é justamente isso. Outros caminhos estão sendo possíveis? Ou seja, a gente tem permitido que outros caminhos, porque também não é uma questão só de repertório, né? Não adianta você, por exemplo, dizer que está trabalhando música popular, se você está usando a música popular para fazer um solfejo. Porque o solfejo é uma coisa própria de uma outra tradição e você não está... Você pode usar, é super legítimo, né? Claro. Mas você não está trabalhando os processos da música popular, né? Como que as pessoas aprendem música, como que as pessoas fazem música, que é de um outro jeito e que, inclusive, como pesquisadores já mostraram, podem ser super importantes para quem toca música erudita, né? E esse aqui é o bacana, você ter vários caminhos e você poder passar por eles todos e ir construindo a sua prática, mas é muito difícil, né? Parece E sobre alguns aspectos, essa vivência popular, digamos assim, ela é até mais rica, né? Eu me lembro onde eu vi uma crítica com relação ao Orff, né, o método Orff, que as crianças que utilizam o método Orff demoram muito mais para desenvolver alguma rítmica, por exemplo, do que uma criança de um congado, ou numa tribo lá na África. Ela desenvolve padrões rítmicos muito mais complexos, com muito menos tempo, né? Tudo depende muito também de como que está sendo esse seu contato com a experiência musical, né? Como que está sendo dirigido essa experiência musical? Porque o Orff tem propostas super interessantes, o Suzuki tem propostas super interessantes, né? E tantos outros. E aí a gente já vê uma outra característica importante da gente pensar sobre elas, que são métodos europeus e do século passado, né? Não por isso eles deixam de ser importantes, né? Com certeza. São super importantes. Eles têm excelentes propostas, mas se a gente usa essas propostas de qualquer maneira, a gente pode chegar a resultado nenhum, né? Você tem que entender os princípios. Você tem, por exemplo, eu vejo muita gente falando que é Suzuki, e quando você vai ver a prática, ela não é uma prática Suzuki.
porque ela não segue a filosofia do Suzuki, ela segue o repertório. Então, existe essa confusão também, por isso que eu gosto de falar de processos e de produtos, porque não é uma questão de trazer repertório só, é uma questão de trazer processos, é uma questão de você entender filosofias de educação musical. Então, eu tenho provocado muito os meus alunos na licenciatura a pensar sobre isso. Qual que é a sua filosofia de educação musical? Ou seja, o que é música para você? Né? Como que você conceitua música? Né? A gente tem uma série de escritos, o professor Samuel Araújo é um dos que escreveu sobre isso mais recentemente. A própria palavra música ela pode ser violenta, né? Porque você tem práticas que não são... Você não pode separar a música da dança, a música do vestuário, a música do ritual. Da poesia. Da poesia. Então, quando você fala música, muitas vezes você está impondo o significado. Para os indígenas, por exemplo, eles não têm essa palavra música. Não existe essa palavra música, principalmente com essa conotação estética que a gente tem de parar para admirar uma música. A música tem uma função naquela sociedade. E se você fala música indígena, você já está cometendo uma violência ali, porque eles não fazem com esse sentido que nós damos para a palavra música. Então, essas naturalizações que a gente tem são muito interessantes. E isso é isso que eu falei dos métodos que são europeus, eles são importantes, eu adoro todos eles. Acho que a gente precisa fazer uma leitura deles, pensando no nosso contexto de Brasil, né? E um Brasil de 100 anos depois, né, Dalcroze, as propostas do Dalcroze já estão fazendo 100 anos e por aí vai, mas a gente também tem que olhar para a nossa cultura, para as nossas práticas, como você falou do Congado, né? Não só o Congado, mas tem tantas manifestações culturais, e essas manifestações culturais têm processos de ensino e aprendizagem que acontecem no Brasil. Nós não conhecemos 1% das manifestações culturais do país como um todo. Né? Se a gente for pensar em Minas Gerais, nós não conhecemos, porque eu estou em Minas Gerais, imagino que você também esteja, né, que é irmão dos Clássicos, que são Minas Gerais praticamente diferentes, né? E nós não sabemos das características de manifestações musicais que a gente tem, manifestações culturais também que envolvem a prática dos sons, no nosso próprio estado, imagina no Brasil. E a gente vai para uma universidade, a gente vai para um conservatório, a gente estuda a música europeia, que é super importante, que tem toda a sua importância, mas a gente sai desconhecendo a música do nosso país, inclusive erudita. Isso é um reflexo do hábitos também conservatorial, e se a gente quiser usar uma terminologia que tem sido usada correntemente, o hábitos conservatorial ele é importado da França, né? Como a gente tem muito disso na nossa história de colônia. Né? Então, a gente também tem nesse hábitos conservatorial traços de colonialidade, né? De sempre olhar para a metrópole ou para os países outros fora da gente, como se eles tivessem a melhor música, como se eles tivessem as melhores práticas de ensino, quando, na verdade, é o contrário. Não necessariamente o contrário, mas a gente tem visto, por exemplo, muitos países europeus mandarem pessoas para estudar aqui no Brasil, para estudar com a gente, por exemplo, o ensino coletivo, o ensino em grupo, nas ONGs que a gente tem feito e nas nossas práticas musicais. Porque nós temos coisas a ensinar, mas as nossas escolas de música ainda estão olhando só lá para fora. E a outra característica disso a gente não conhece o Brasil. A América Latina, então, a gente não tem a menor noção. Se a gente perguntar por compositores ou compositoras, que é outra questão também, né, que é a presença das mulheres na música, nós não sabemos, né? Nós não sabemos nomes dos nossos vizinhos, né? Mas a gente vai saber nomes alemães, nomes ingleses. Então, tudo isso está nessas crenças, né, de superioridade que envolvem o homem, o branco, o europeu, o civilizado, né? São todas essas questões que aí, mais uma vez, não significa que nós vamos tirar tudo isso das nossas práticas. Significa que nós vamos abrir espaço para permitir olhar e permitir que outras práticas entrem, né? E agora o Fulvio vai falar, mas é que eu lembrei de um filósofo judeu que falava bem assim, eu não vim destruir a lei. Não é verdade? Sim, sim. É bem nesse caminho, que é isso, né? A gente não quer destruir
A gente quer pensar e a gente quer abrir possibilidades para enriquecer cada vez mais. Porque pensa comigo, você vai para a Europa tocar, os europeus vão querer ouvir a nossa música, não a música deles, porque eles tocam melhor, é deles. É claro. Né? Lógico que a gente vai continuar aprendendo a música deles, como eles aprendem a nossa. Mas eu acho que a gente precisa abrir um pouco o nosso espectro para as nossas práticas sonoras, para as nossas formas de fazer música, de aprender música, para abrir e deixar tudo mais rico. Que maravilha. Assim, a gente vai continuar aprendendo a deles, eles a nossa, assim, pelo menos eles tentam, né? Porque Sim, é relativa. E que se você for pensar, eles devem pensar a mesma coisa da gente tocando Bach, Beethoven, né? Eu me lembro uma vez que eu estava numa masterclass, veio um professor da Alemanha, uma colega tocou uma sonata de Beethoven, aí ele olhou para ela e falou assim, tá bonito, mas isso não é Beethoven. Isso me soa como tico-tico no fubá. Uhum. Ou seja, a gente faz umas mexidas rítmicas que estão incorporadas, não é? E que não são próprias da Alemanha do século XIX ali, né? Não são próprias do estilo do Beethoven e que a gente faz inconscientemente. Isso também não deixa de ser um hábito que a gente adquiriu nas nossas vivências aqui no Brasil. Então, a sensação, eu imagino que seja eles nos ouvindo tocar Bach e Beethoven, muitas vezes, não sempre, né? Porque nós temos grandes intérpretes, seja mais ou menos parecido com a gente os ouvindo tocar samba, ou tentando dançar algumas das nossas danças tradicionais aqui. Então, Max, isso que você traz é importante, porque o Brasil tem esse problema, né? Cultural, por exemplo, na escola regular, onde nossa aula de história é a história europeia, é a história mundial, a gente faz toda a história do Brasil. É uma coisa muito pouquinha, muito suave, e gerou essa cultura eterna de que aquilo que vem de fora é o que é mais importante e que é o mais valorizado. E isso acontece na universidade, né? Porque você tem aula de história da música, é a música europeia. Exatamente. Aí você tem uma outra, e essas tem pelo menos 4 semestres. Né? Imagino que isso possa acontecer no conservatório também, que a gente herdou desse conservatório de Paris essa ideia. Aí depois você tem um semestre de história da música brasileira, que não faz parte da história da música. Isso é que eu acho interessante, se der tempo. E que não faz parte dessa história da música. Porque essa história da música, ela não é só da música, ela é a história da música erudita, ocidental, europeia, branco, heteronormativa e cristã. Verdade. Exatamente. Enquanto o Brasil fosse uma linha à parte, né? Ele anda à margem, assim, da história da música. E mesmo a história do Brasil é a história da música erudita brasileira, porque ainda tem uma outra separada, que é a história da música popular brasileira, que não faz parte da história da música no Brasil. Não é isso? Porque é tratado separado. Ou seja, essas separações, elas são didáticas, a gente sabe por que elas são assim, mas da forma como a gente as trata, elas podem ir interiorizando na gente essa sensação de que a história da música mesmo é a história da música europeia. A história da música brasileira mesmo é a erudita brasileira. E a história da música popular é uma outra coisa que é optativa, né? Que você faz se der. Tá aí. Tá parecendo dizeres populares de Minas Gerais, né? Outros 500. Eu sei onde aquele escravo fugido tá. Quanto que é? 500 contos. Mas onde é que ele tá? Não, agora são outros 500. Agora são outros 500. Falar que eu sei onde ele está. Agora você me paga para eu falar onde ele está. Com certeza. E a gente tem isso também com os nossos instrumentos, né, gente? Se você for pensar, quantas vezes quando a gente vai abrir, ou você vai propor alguma coisa para alguma escola, ou você vai abrir uma universidade, vai fazer concurso para professores, você faz concurso de quê? Não importa aonde você está. Você vai ter um concurso para piano, para violino e para instrumentos desse tipo. Eu comentei isso, tem um estado brasileiro que é muito característico, as bandas e fanfarras, né? Que em cada escola tem uma banda e uma fanfarra, né? E são espetáculos belíssimos que eles fazem. Quando o curso de licenciatura em música foi instituído ali naquele estado, os primeiros professores foram de piano, de canto, de teoria, ou seja, nenhum professor de sopros, nenhum. Você não olha, porque tem algo mais forte em você que faz assim, para ter uma escola de música, eu preciso ter alguém tocando violino, eu preciso ter alguém tocando piano.
Violão também tem, porque violão é muito popular. É mais popular, então você já está sendo popular ali com violão, que não vai ensinar violão popular, hein? Que vai ensinar violão erudito, né? Então, isso é uma história muito maluca, porque é isso, ela é forte, ela está dentro da gente. E se você estiver sem ficar se policiando, você vai falar coisas e você vai falar, oi, ó tudo que eu estou lutando contra e eu estou falando aqui. Né? Verdade. Eu me pego várias vezes fazendo isso. Mas eu não vejo... Pode falar, Flávio, fica à vontade. Não é assim, porque pegando exatamente em cima disso que ele falou, né? Opa, peraí. É porque eu queria... O Cid Jordano já começou, né? Nossa entrevista de hoje pegando a cereja do bolo, né? E a primeira coisa que a gente vê é a cereja do bolo, mas esquece que tem ali uma construção até chegar lá em cima. Aí, quando você falou essa... Peraí, eu tô defendendo uma coisa e tô aqui, acabei de falar outra, paradoxal. Que era exatamente em cima disso, né? Você é músico, estudou, hoje tem seu doutorado. Mas, assim, seria interessante pra gente conhecer essa trajetória sua na música. E qual foi aquele start ali, aquele momento? Olha, eu também, né? Start. Nós somos Brasil. Qual inicial que te fez... Qual foi o why dele? Qual foi seu why, né? Qual foi seu why? Pô, peraí, mas por que eu estou fazendo assim, se eu sou brasileiro, eu nasci em Minas Gerais, eu cresci aqui, né? Então, assim, fala um pouquinho dessa trajetória, porque é uma mudança total de paradigmas, né? Você crescer dentro de uma escola, mesmo que aculturada que te ensinou cultura, mas você perceber isso e falar, não, peraí, eu estou indo pelo caminho errado e eu preciso corrigir minha trajetória. Conta pra gente todo esse processo aí. Aí Jordano anota o que ele ia perguntar para não perder. Mas eu acho que ele não foi pelo caminho errado, ele não chegou a isso. Isso, esse foi o caminho que eu percorri. A grande questão que eu sempre me coloco é essa, é de que esse foi o caminho que eu percorri, mas que podem existir outros, né? Qual foi o caminho que eu percorri? Tem uma influência familiar grande, porque o meu avô era pianista, ele era professor de piano, de canto, ele era uma referência musical na cidade em que eu fui criado, porque meu pai é militar, então eu nasci em Brasília, mas eu fui criado todo no sul de Minas Gerais, né? Eu mudei para Minas Gerais com 5 anos de idade, e a rua que os meus pais moram até hoje, que eu cresci, ela tem o nome do meu avô, Maestro Vicente Medeiros. Eu, inclusive, eu consegui recuperar obras que ele compôs e organizei 3 livros com composições do meu avô. Depois vocês me mandam o endereço do conservatório para eu poder mandar para vocês terem aí. Então, eu sempre cresci ouvindo que meu avô era pianista, que meu avô era compositor, tinha essa rua com o nome do meu avô, né? Minha mãe estudou piano, eu tinha um tio, para vocês terem uma ideia, o meu padrinho chama Liszt, então eu sou afiliado de Liszt, então tem toda essa história e eu sempre quis estudar, sempre quis não, esse meu tio Liszt, ele comprou um teclado quando eu era criança e eu queria muito tocar naquele teclado, mas como eu era criança e ninguém me deixava tocar no teclado, né? Aí minha outra tia, irmã do meu pai, comprou um teclado e também não me deixavam tocar no teclado. E aí eu pedi para os meus pais, falei, olha, então me dá um que eu possa tocar. E aí eles me deram com a condição de que eu entrasse na escola para aprender. Então eu entrei numa escola com professoras que eram do Conservatório de Varginha, que é uma cidade ali a 10 minutos de Três Corações, mas que davam aula em Três Corações que não tinha o conservatório, né? Então eu estudei teclado antes disso, como professor particular, fiz piano, fiz o meu bacharelado em piano na Escola de Música da UFMG, depois eu fiz o meu mestrado em piano, em performance, focando ali na canção brasileira, que é um dos meus grandes interesses como intérprete e como pesquisador também. E logo que eu saí do mestrado, eu passei num concurso para ser professor num curso de licenciatura em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Mas durante toda a minha graduação, eu tive... A UFMG, ela tinha um currículo, naquela época, que era aberto. Então, a gente podia construir o nosso percurso lá dentro, né? E eu sempre preocupado com o que eu ia fazer depois de formado, né? Que eu acho que isso é uma preocupação de todos, né? Que como que eu vou ganhar dinheiro nessa vida? Eu fiz muitas aulas de educação musical. Sempre fiz desde o início. Eu queria aprender a dar aula, porque eu sempre quis muito sempre gostei muito de ser professor, né? E aí eu tive toda essa história da educação musical e passei para um concurso que era para ser professor de piano e de educação musical, pensando aí nessa licenciatura. E aí a licenciatura começou a ser uma questão para mim, porque eu não fiz licenciatura, né? Eu até comecei depois uma licenciatura, enquanto eu fazia o mestrado, eu voltei para a graduação para poder ter o outro diploma, mas aí eu passei no concurso e não fiz o último semestre da licenciatura, então eu não sou licenciado por um semestre. Mas a licenciatura sempre foi uma questão para mim, com todas as contradições que a gente tem, ou seja, a licenciatura forma professor para educação básica, mas você não tinha música na educação básica. Mas o professor de música, mas aí se você pensar, o conservatório aqui em Minas também é considerado educação básica. Então, o professor do conservatório tem que ser licenciatura. Então, se eu formo só para educação básica, que não é o conservatório, né, as escolas, esse professor que não se formou, não teve uma formação sólida no seu instrumento, não teve, né, ele vai entrar no conservatório e vai dar aula do seu instrumento como? Então, todas essas questões, como professor, como formador, foram movimentando a minha mente, e aí surgiu o meu desejo de fazer o doutorado para pensar sobre o currículo das licenciaturas, ou seja, como que eu vou construir uma formação para esse professor de música que é chamado a atuar na escola de educação básica, essa escola regular, mas ao mesmo tempo ele é chamado para dar aula nos conservatórios e nas escolas livres e nos projetos sociais. Como que a gente dá conta? E ao mesmo tempo, na escola regular, ele pode montar um coral, ele pode ser maestro de banda, ele pode dar aula de violão, ele pode fazer musicalização, ele pode ter um coral, ou seja, nós temos um espectro imenso de possibilidades de atuação e só 4 anos de curso, né? E como que você faz isso tudo? Então, essas que foram as minhas questões. E eu comecei a perceber justamente isso, que o conhecimento específico de música, né, aquela parte do currículo que é dedicada ao aprendizado daquilo que você vai ensinar, ele é todo voltado para a música erudita europeia, né? Se você olhar, não tem diferença no conhecimento específico musical, não tem diferença do bacharelado para a licenciatura, para o conservatório de Paris, para o conservatório imperial. Ou seja, a estrutura é a mesma. E se você for pensar no professor que entra querendo dar aula de guitarra, aonde que fica esse meu professor? Né? No professor que vai dar aula de musicalização na escola regular. Ele não aprendeu... Essa música está muito distante dos alunos, que aí, mais uma vez, não é tirar a música erudita europeia, mas cadê o espaço para as outras, né? E uma coisa importante, cadê o espaço para professores especialistas nestas outras músicas? Porque se eu, como pianista erudito, for falar de música popular, eu vou falar da ótica da música erudita, porque eu continuo tocando música erudita, né? Eu escrevi sobre o ápice conservatorial, eu penso sobre isso tudo, mas eu ainda toco Beethoven, ainda toco Chopin, e a canção brasileira que eu toco é a canção erudita, a canção de concerto. Mas se eu for olhar para essa outra música, eu vou olhar desse lugar. Então, eu preciso de ter colegas que são da música chamada popular ou da música não erudita, né? E todos esses nomes também são muito difíceis e superficiais, né? Porque se você tem um jazz, por exemplo, ele é bem ligado ali a questões da música erudita, mas com improvisação, com outras questões, né? E quando você tem aula de música popular na universidade, por exemplo, que música popular que é essa, né? Porque não é toda. É uma música popular que é selecionada também, né? Então, é sobre isso que a gente tem que começar a pensar. Para quê? Para jogar tudo fora? Não. Para a gente começar a pensar a melhor forma de construir processos de formação, para construir concursos, para que eu possa ter colegas especialistas nessas outras áreas, para que elas tenham um lugar legítimo,
um lugar tão importante quanto esse que a música erudita já possui. E que ela não precisa perder, ela só vai ter outras coleguinhas ali, junto com ela, que vão compor essa constelação de práticas, como diz ali o filósofo da educação musical, o Wayne Bowman. Historicamente, Marcos, a música dita erudita, ela começa a ser formatada e colocada assim, em métodos, né? Lá na Ares Nova, lá há muito dentro tempo. Das igrejas, né? Dentro das igrejas. E tinha a música que se desenvolvia fora das igrejas, e aí a gente tem isso, né? Tem a música que era chamada de especulativa, que era aquela música que não era fazer música, era pensar sobre música. E tinha a música prática, que era o fazer música ali do... E como a igreja era uma potência e fomentava isso, e pagava o salário do músico, acabou se criando escolas e métodos, e as coisas se solidificaram muito dentro da igreja. E também, provavelmente, eu não posso afirmar isso, mas como a igreja é muito fechada e sectária ali, dentro dos seus dogmas, houve talvez essa ruptura entre o que é música do povo e a música erudita. Tem. Inclusive, quando a gente estuda currículo, é muito interessante, os autores do currículo, eles discutem que conhecimento que é o conhecimento que tem que estar na escola, que conhecimento que é o escolar e que conhecimento que é o cotidiano, né? A origem dessa definição, ela vem da igreja. Ela vem daquilo que é sagrado e daquilo que é profano. Então, o que vai estar na escola é o que é sagrado, é o que tem ligação com o sagrado. E o profano estaria fora. A gente pode pensar nisso com a música também, né? Porque existe uma ideia também de que a música erudita é sagrada, de que a música erudita é universal, pura e incorruptível, né? E tem a música profana, que não é pura, né? Todas essas teorias que foram sendo feitas, mas que também guardam. Nós podemos considerar também que pelo fato de ficar muito tempo dentro de uma instituição que organizou aquilo, que colocou em método, que definiu aquilo, você tem um ganho com isso, que é você tem um método que funciona para aquele ambiente, para esse tipo de música. Realmente é o modelo conservatorial funciona para o que se propõe. E é muito prático. Tanto que nós temos excelentes músicos que são formados por aí, né? Agora você tem uma outra... ainda falando desse método, quando a igreja começa a perder força e para de fomentar a música, surge ali o músico que sobrevive do seu próprio trabalho ali, de músico mesmo, né? Não trabalhando para a igreja. Sim, e aí vai saindo desse poder da igreja e vai indo para uma outra instituição. E você tem ainda que a origem do conservatório esteja ligada como instituição de caridade, né? Para manter os órfãos. Então, e você tem desenvolvimento musical depois saindo da igreja. Você tem muito desenvolvimento também. Com certeza. E quanto de desenvolvimento musical a gente não tem que não é documentado? Verdade. Porque isso é uma coisa interessante, né? Tudo isso que passou pela igreja, tudo isso que a gente chama de erudito, ele chegou até nós por conta do advento da escrita, muitas das vezes, né? Porque isso está documentado. Quantas das nossas práticas orais não se perderam? E mesmo dentro da música erudita, se a gente for pensar sobre isso, nós temos grandes professores que são grandes artistas, mas que não escrevem sobre as suas concepções de educação musical. Quando eles se forem, essa sabedoria que eles têm vai com eles, sobrevive nos seus alunos, mas ela tende a ir se diluindo com o passar dos anos, né? Então, também, para você ver, e uma coisa que é muito interessante para a gente pensar em se é bom ou se é ruim, existe ensino bom e ensino ruim. Dentro de um modelo conservatorial, de um hábitos conservatorial, existem bons professores e existem maus professores, né? Professores ruins. E dentro da música, dentro dessas propostas de musicalização que revolucionaram, que repensaram o conservatório, existem professores que são bons professores e professores ruins. Então, o que a gente tem sempre é isso, né? Então, isso é muito importante, para a gente não achar que a música erudita é a vilã, que o conservatório é o mal, mas é que existem mau uso dessas tradições, né? Por exemplo, uma das coisas do conservatório
que é tradicional desse modelo é a ideia de que você só dá aula para quem é talentoso. E quem não é talentoso, você fala, você não leva jeito para isso. Isso é muito ruim, né? O aluno que não rende, você não quer saber dele. E na escola isso não é possível. Porque na escola você tem que dar aula para todos. Né? E se você leva essa mentalidade do talentoso para a escola, você cria um problema, porque você não pode matar as pessoas dentro da escola. Né? Você não pode falar que vocês vão lá para o recreio. Não pode, porque é para todos. Então, essa é uma questão. Mas no hábitos conservatorial, pelo menos a história que a gente vê aqui, tinha um professor que batia no aluno. Né? Não, vai embora que eu não tenho tempo para perder com você, vai embora. E isso não é tanto o conservatório, isso é um professor que tem algumas questões didáticas aí para resolver, né? Porque isso até poderia ser permitido há um tempo atrás, embora nos cause estranhamento, mas hoje em dia a gente não faz mais isso. Embora vontade a gente tenha, né? Vontade a gente tem todo dia de dar uns tabef. Mas não pode, porque a gente... Né? Essa questão, Marcos, me lembrou quando eu fiz estágio, né, da graduação. Eu fui fazer estágio na escola que eu estudei, que eu formei o 2º grau, e trabalhei com uma sementinha que eu tinha deixado lá, que era a fanfarra da escola. Enquanto aluno, eu e mais 2 colegas reativamos a fanfarra da escola. Aí, quando fui fazer o estágio da faculdade, a gente foi lá e trabalhou com essa fanfarra. E tivemos um caso lá de um adolescente, que era até meu vizinho, que estudava lá, que ele queria tocar na fanfarra, mas ele era aquela pessoa, né, assim, vamos bater palma, então ele vinha bater palma aqui, vamos bater palma. Peraí que eu vou acertar. Tá, conta até 4, ó. 1, 2, 3, 4. Ele ia lá. 1, 2, 3, 4. Desse jeito, né? Aí, assim, a gente fez desenvolveu um trabalho com ele de pulsação, bem dando essa atenção dentro daquele grupo. E já tem o quê? 2020? Vamos para 18 anos que eu concluí a graduação, e ele está na fanfarra até hoje tocando o instrumento. Então, assim, que é uma coisa que eu trabalho do professor, né? Tem até uma cena clássica do filme Mr. Holland, o Adorável Professor, quando o professor pega o pé do aluno com a mão, né, para poder bater dentro da pulsação. Então, é uma cena clássica do filme. E meio que a gente fez isso com esse aluno, né? E ele conseguiu aprender a tocar dentro do andamento. E até hoje ele faz parte da fanfarra. Mesmo eu tendo saído da escola há muitos anos, ele ainda está lá. E esse trabalho realmente faz toda a diferença, né? Você pensar que, peraí, é música, mas não é só aquela notinha na partitura que eu vou passar para aquele aluno. Tem toda uma questão corporal envolvida. E isso é que é importante da gente pensar, por exemplo, da formação do professor, né? Porque se você está preocupado em formar um músico, nessa formação, esse músico ele não precisa ficar pensando em formas de fazer a pessoa acertar a pulsação. Ele tem que tocar. Uhum. E quando você está pensando na formação de um músico, esse músico precisa ter ferramentas, porque senão só sobra para ele bater, né? Ele não vai ter ferramentas para poder envolver esse aluno, para poder inseri-lo. Por isso que, mesmo que seja para dar aula de piano, só saber piano não basta. Ele precisa ter ferramentas pedagógicas que, lógico, vão ter diálogo com a prática do piano. Ele precisa saber piano, óbvio, né? E precisa saber muito bem. Mas ele precisa ter ferramentas para ensinar. Então, só formar o performer não nos ajuda nesse sentido, porque ele não vai saber fazer isso que vocês fizeram lá na escola. Ele simplesmente vai falar, olha, você não tem talento, você não tem, leva jeito para música, você. Vai fazer outra coisa. Quando isso tem jeito de resolver, né? E todo mundo pode aprender música. E a grande questão, que é uma outra questão ligada também a essa nossa ideia do que é aprender música não precisa ser só tocar um instrumento. Né? Aprender música pode ser ouvir música e entender o discurso musical. Aprender música pode ser compor música, mas a gente tem um pouco dessa ideia fixa de que aprender música é ler partitura e tocar um instrumento. Né? Então, você vê isso quando tem um cantor, as pessoas perguntam, mas você só canta?
O baterista também é assim. Baterista baterista não toca nada, né? Ou seja, é um pouco dessa ideia, essa hierarquia que a gente tem entre os instrumentos também, né? Com o piano e o violino lá no topo, a flauta doce, por exemplo, que sofre preconceitos, e são instrumentos belíssimos, né? E tem essas hierarquias, isso são construídas com a história, com os nossos processos mesmos de associação. São essas coisas que a gente precisa repensar e não deixar que se perpetuem mais por tanto tempo e que determinem a prática das pessoas ao longo de mais séculos, né? E agora eu vou fazer uma pergunta que não se deve fazer por um doutor. Como é que a gente conserta isso? Qual é o caminho? Quais são as possibilidades? Quais são... O que você vê aí para o futuro? Eu acho o seguinte, eu acho que o primeiro passo é reconhecer que a gente faz isso. É reconhecer como que a gente faz isso. Né? É você perceber nas suas ações como que você está desvalorizando outra música, que você está silenciando outras vozes, né? Que você está impedindo outras práticas de adentrarem aquele estabelecimento. Acho que esse é o primeiro... que se você não perceber que você está fazendo isso, você vai continuar fazendo sem perceber, né? Então, você tem que começar a ficar atento. Outra questão possível é abrir espaço para que outras práticas musicais entrem nas nossas escolas, entrem nas nossas universidades. E são outras práticas que vão vir pelas mãos dos seus praticantes, né? Ou seja, você quer trazer convide músicos populares para conversar com as pessoas, para falar da sua carreira, para falar das suas práticas, para tocar a sua música. Vamos, como professores, organizar concursos que permitam a entrada dessas pessoas, né? Que permitam que pessoas de outras práticas musicais possam ser nossos colegas e inserir essas práticas nos nossos lugares. Vamos também pensar sobre os nossos currículos nas nossas reuniões de professores, ou seja, como que a gente pode fazer? E se a gente não pode ensinar, que mestres da minha região eu posso convidar? Porque mesmo que eu não vá ser um congadeiro, há peças no piano, por exemplo, que são inspiradas no congado. E ter contato com o congadeiro, ter contato com aquela manifestação vai modificar completamente a minha forma de entender música e de tocar aquela música. Ou seja, a gente só tem a ganhar com a riqueza de processos e de práticas, né? Eu acho que é isso, é você reconhecer e abrir espaços reais, espaços legítimos, espaços de valor para que essas outras práticas, para que essas outras músicas entrem. Isso, inclusive, por exemplo, entre quem dá aula de instrumento e quem dá aula de educação musical. Quem dá aula de educação musical não é necessariamente uma pessoa frustrada ou uma pessoa que não sabe tocar. Porque eu sei tocar e eu sou da área da educação musical, eu continuo tocando e sou muito feliz assim. A gente precisa começar a respeitar também as pessoas, a respeitar as suas escolhas, a respeitar as suas práticas. Esse é um futuro necessário, não só para a música, mas acho que para a humanidade como um todo, né? Como ser humano, como pessoas que a gente quer ser. E a gente pode pensar sobre isso nessas nossas práticas musicais, nessas nossas práticas de ensino. Inclusive, Marcos, também se respeitar, ou seja, respeitar a si próprio também. Com certeza. Muitas vezes o próprio músico não respeita a sua própria profissão, né? Sua própria profissão, não respeita seu gosto, né? Não respeita as suas vontades. É lógico que isso tudo é feito dentro de um grande equilíbrio, né? Dentro de uma grande conversação e de um grande respeito. Né? Não é sair daqui e ir para o outro lado de uma vez e esquecer tudo que passou. Não. São relações de respeito, relações de abertura, relações de construir novas possibilidades mesmo, de construir novos valores. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. E um dos objetivos e propostas desse encontro dos conservatórios aqui é isso, se conhecer, fazer uma autocrítica, uma autoanálise, para, a partir daí,
pensar possibilidades de mudanças. Com certeza. E nessa autoanálise, Jordano, não só ver aquilo que é ruim, mas vamos ver aquilo que os nossos conservatórios fazem de bom. Porque é importante, porque senão a gente sai sempre depressivo achando que tem que destruir tudo. Não. O que tem de bom? O que a gente faz de bacana? E eu acho que a pergunta é sempre: o que a gente pode fazer para melhorar? Com certeza. Né? Como que a gente pode ser melhor? E como que a gente pode, como a rede de conservatórios, como que ela pode ser expandida em Minas Gerais? Né? Como que nós podemos convencer o poder público de abrir mais conservatórios em mais cidades? E como que a gente pode mostrar para o Brasil que uma rede de conservatórios só tem a contribuir com a população, para que outros estados tenham redes de conservatório, para que outros estados possam aprender com Minas Gerais nesse sentido. Né? Eu acho que isso é super importante e a gente precisa mobilizar politicamente para fortalecer os conservatórios e não deixar que essa rede que é tão importante, que é tão emblemática, que é tão fundamental para a nossa história, que ela acabe, que ela se deteriore. E como que a gente pode expandir não só para as outras cidades de Minas Gerais, como também para todo o país. Perfeito. O seu tempo já está esgotando, porque você tem aula agora, né? Dá aula agora. A gente não quer atrapalhar você. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu falo as considerações, depois o Fulvio fala, aí você termina, a gente finaliza aqui nossa live. Eu já sei do poder do conservatório, eu já sei da força do conservatório, eu sei da importância, eu sei. E eu quero que você, aí, ó, quem está assistindo, todo mundo, também saiba e que a gente faça com que essa força emerja dos conservatórios. E que todo mundo saiba, não só nós, todo mundo saiba, e que a gente se torne uma peça essencial para o governo, para Minas Gerais, para o Brasil, quem sabe para o mundo, né? Porque nós já somos essa potência. Só está adormecida. Tem que acordar. Marcos, muito obrigado. Que papo bom, cara. Que papo bom. Queria ficar aqui a tarde inteira conversando com você. Maravilhoso. Por isso que eu sei que Maria Odília é apaixonada. E Maria Tereza é outra apaixonada. Você lembra da Maria Tereza? Lembro. Apaixonada. Fala, não, Marquinhos, que negócio. E ontem a gente conversou com a Maria Tereza, anteontem com a Maria Odília. Cara, fantástico. Muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui, tá? Eu que agradeço. Eu queria agradecer o Marcos por esse tempinho, né, de achar uma vaguinha na agenda para poder conversar com a gente. Muito bom ter você aqui. Queria até pegar dentro da sua última fala, né, uma visão freudiana, né? Nós temos o eu ideal e o ideal do eu. E esse hábito conservatorial que você traz mostra que a gente está vivendo há muitos anos dentro do ideal do eu. E perde-se esse eu ideal. E que a gente precisa estar encontrando isso daí para a gente poder seguir um caminho para mostrar que música é música, sem essa distinção de erudito popular, que você pode isso, você não pode aquilo. Para a gente poder fazer com que isso que a gente tanto ama e que faz parte da nossa vida, antes mesmo da gente falar, né? A música já está presente, quando a gente está balbuciando, para poder fazer com que ela seja ainda mais rica do que ela já é e que seja para todo mundo, né? Por igual. Então, muito obrigado mesmo por você estar aqui hoje. Eu concordo com o Jordano, por mim a gente poderia ficar horas aqui conversando, papo super agradável, muito boa essa interação, muito obrigado mesmo. Bom, sou eu que agradeço a vocês, foi um prazer imenso. De fato, mudar não é fácil, né, gente? Não é conversando sobre essas coisas que amanhã tudo vai se transformar, não é assim, né? Ter um eu ideal, né? Ele não pode fazer murchar o nosso desejo de atingir esse ideal, porque muitas vezes esse ideal é muito perfeito, é muito difícil de conseguir e a gente acaba desanimando. Esse ideal, ele tem que nos dar força para chegar até lá, né? E isso é super importante, ter ideais, ter metas, ter lugares para onde ir. E a outra coisa que é muito importante da gente entender, nesse ponto de vista político da questão, né, dos conservatórios, das escolas de música e da música, nós precisamos atuar dentro do conservatório para aproximar as pessoas da música e não para afastá-los dela.
né? Acho que essa é uma preocupação que nós todos precisamos ter. E nós precisamos ensinar música não só para os nossos alunos, mas se a gente quer apoio político no Estado, na nossa cidade, no nosso país, a gente precisa conquistar o apoio das famílias, das comunidades, de toda a cidade. O conservatório ele precisa ir até a cidade, para que a cidade sinta esse conservatório, sinta essa escola de música como essencial para a sua vida cultural. Isso muitas vezes não está claro para as pessoas da cidade, essa joia preciosa que tem espalhadas aí por Minas Gerais. E a gente precisa conquistar a nossa comunidade, porque é nessa comunidade que a gente vai ter apoio. A gente está em meio a eleições, né, municipais. Quantas pessoas pararam para olhar nos planos de governo o apoio à cultura, o apoio à música? Que propostas que estão sendo feitas para a área cultural? Agora, em tempos de pandemia, a arte e a música foi o que segurou a barra de muita gente, né? Só que, ao mesmo tempo, quando você faz pesquisas, você vê que as pessoas não consideram músicos como trabalhadores, que não consideram que a música é essencial para o ensino na escola. Então, eu acho que a gente precisa começar a se mostrar mais para a comunidade e conscientizar a comunidade da importância da música, da importância das práticas sonoras, da importância dessas instituições e que ela é um dever de todos nós lutar para que ela tenha cada vez mais força, para que ela cresça, para que ela possa receber um número cada vez maior de pessoas, né? Eu queria dizer, em último lugar, que a Associação Brasileira de Educação Musical, ela está à disposição de vocês para o que for preciso, para a gente organizar fóruns para conversar sobre isso, para a gente chamar o poder público para conversar, chamar os responsáveis do Estado, fazer uma reunião com todos, vamos mobilizar essa rede, vamos fortalecer essa rede e vamos levar esse exemplo para todo o país. A ABEM está aqui à disposição de vocês, para o que vocês precisarem sempre, e eu também, Marcos, professor, pessoa, estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Tá certo, muito obrigado. Esse foi o programa Coloque os Musicais, aqui no Encontro dos Conservatórios. Uma boa noite a todos e até a próxima, pessoal. Pessoal.